E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: E é assim que Deus disse: Não comereis de todas as árvores que estão nos jardins? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores dos jardins comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Eu acabei de ler aqui Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 4. Preste atenção, eu já preguei esse texto aqui diversas vezes. Inclusive, se você quiser aprender um pouco mais sobre esse texto, você pode procurar nas mensagens do Manhã de Paz, que tem aqui na playlist no YouTube. Na verdade, fica aqui em cima, né, na playlist do YouTube, lá no meu canal. Né, você tem que entrar na parte principal do canal, lá na home, né, na parte central do canal. Procura playlist, aí você entra lá e você vai ver a mensagem sobre a serpente. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho até um Bíblia, papel e caneta só sobre essa história, que eu pego versículo por versículo explicando esses episódios da queda do homem, né? Precisamente da conversa que a serpente está tendo com a mulher com a serpente, e ali ela vai ser influenciada ao pecado. Contudo, eu quero me ater aqui apenas à expressão do sentido do texto, quando você vê a serpente colocando Eva em dúvida, né? Você vai ver que quando Eva conversa com a serpente, ela já fala para a serpente que ela tinha um conhecimento do tipo da árvore que ela não podia comer. Ela poderia comer de todas, menos de uma árvore. Essa era a informação que Eva tinha. Quando ela passa essa informação para a serpente diz o seguinte: certamente se comer, não morrereis. Ela vai enganar, ela vai mentir, né? Ah, pastor, mas ela não morre fisicamente. Ela pode não morrer fisicamente no ato, no momento, mas o pecado entra a partir disso. Então, a partir desse momento, o homem até se torna mortal, né? Isso é até um dado teológico que pouca gente às vezes fala, mas se você estuda teologia ou procura informação sobre isso, você vai entender mais ou menos essa base que eu estou falando para você. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para a morte, né? O que gerou morte no homem foi o pecado. Quando o pecado entrou, veio a morte também. A morte fazendo com que o homem vivesse um determinado número de dias e a partir desse tempo ele começasse a padecer no sentido de envelhecer, de diminuir a sua vitalidade e assim, né, já sendo preparado para a glória, né, ou para o outro lugar, mas já sendo preparado para partir dessa terra. O que você precisa entender é o seguinte: a serpente, ela está conversando com Eva com a intenção de levar Eva ao pecado. Então ela mente para Eva falando que Eva não morreria, e na verdade ela vai morrer, porque o pecado entra, e o pecado entra com morte. Primeira morte, morte espiritual. Segunda morte vai ser a morte física, porque agora eles não serão literalmente eternos, mas o pecado vai deixá-los mortal. Não é isso? É isso que o pecado faz. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e a primeira morte que gera a morte espiritual, a segunda morte que gera a morte física, e a terceira morte, a eterna. Tá certo? Mas o que eu quero que você prestasse atenção para absorver para o teu coração nessa manhã é a maneira como a serpente vai conversando com Eva, vai seduzindo Eva, e a forma como ela coloca o diálogo. A serpente pergunta: tem certeza que de todas as árvores que estão nos jardins não comereis? Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente sabia que Eva não poderia comer de uma. A serpente tinha ciência, porque a serpente que eu falo no sentido do diabo, ele sabia muito bem que Deus havia estabelecido uma regra que não poderia comer de um determinado tipo de árvore. Só que ela faz um questionamento
tem certeza que de todas as árvores que estão no jardim não comereis? Ela faz um questionamento em cima de Eva com a intenção de levar Eva ao pecado. Eva também já sabia que poderia comer de todas menos de uma. Só que mesmo assim a serpente questiona Eva com a intenção daquele questionamento gerar dúvida. E através da dúvida gerar o pecado. Entende? E é aqui mais ou menos as áreas que a gente percebe que o diabo procura atacar. Ele sempre ataca através da dúvida. Você vai ver que a Bíblia fala que nós devemos andar por fé. E a Bíblia fala que se nós não tivermos fé, nós não vamos agradar o Senhor. Já a dúvida é o contrário daquele que caminha pela fé. A dúvida, ela vai me distanciar do propósito. Porque a dúvida não me faz andar pela fé. A dúvida me faz questionar. A dúvida me faz indagar. Então Eva já sabia que poderia comer de todas as árvores, menos de uma. Aí a cobra chega diante dela e fala, tem certeza que de todas as árvores que estão no jardim não comereis? Ou seja, é isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus falou? Não, não foi o que Deus falou não. Se você comer, você não vai morrer. A serpente vem com a intenção de trazer dúvida para o coração de Eva. Porque o questionamento da serpente vai fazer Eva refletir. A reflexão gera dúvida. A dúvida alimenta o desejo. O desejo, o pecado. O pecado, a consumação. E a consumação, a queda do Éden. Entendeu como é que o diabo trabalha? Tudo que gera dúvida em você tem uma grande probabilidade de te levar ao pecado. Presta atenção, porque essa palavra, ela é assim, sabe, despertadora para o teu coração. Porque talvez você está em dúvida de algumas coisas. Eu não sei se eu faço isso, não sei se eu devo, não sei se Deus, não sei se está certo, se está errado. Será que isso vai agradar a Deus, se não vai agradar? Meu amigo, se está já gerando dúvida, já tem pecado no ar. Não faça na dúvida, porque na dúvida ela vai te levar à queda. A probabilidade de você se distanciar de Deus por causa da dúvida é muito grande. Porque a gente está vendo desde Gênesis capítulo 3 um inimigo que trabalha através da dúvida. Então sabe o que você faz? Não ande pela dúvida, ande por fé. Se for para tomar certas decisões na dúvida, é melhor não tomar. Se for para tomar certas atitudes na dúvida, é melhor não fazer. Se for para fazer, faça com fé. Haja com fé e pelo conhecimento da palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu quero fazer isso, eu não sei se é de Deus, se não é de Deus, se é pecado, se não é pecado. Esse sentimento de dúvida, ele já está te levando ao erro. Ele já está te conduzindo ao pecado. Paulo fala sobre isso. Paulo fala, se aquilo que eu for fazer não for para a glória de Deus, não for através da fé, isso pode me corromper, isso pode me distanciar de Deus, porque tudo que eu faço, quer comais, quer bebais, façamos para a glória de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são retas, as coisas de Deus são absolutas, as coisas de Deus não deixam sombra de variação. O que gera sombra de variação é a dúvida. O que oscila é a dúvida. O que faz a gente ficar sem ter uma direção é a dúvida. E a dúvida certamente vai me distanciar do propósito. Que as coisas de Deus são retas. As coisas que vêm de Deus não me deixam dúvidas. Ou é certo ou é errado. Ou é sim, sim ou não, não. Isso pode, isso não pode. Tá vendo como é que a palavra de Deus para a nossa vida, ela é muito exata. E se você está alimentando certas situações na tua vida, que por algum motivo você sente que tem dúvida no teu espírito, então nem pensa mais. Não faça. Não haja. Se não for agir por fé, não vale a pena agir na dúvida. Porque
Porque na maioria das vezes na dúvida é o inimigo que atua com a intenção de distanciar você do propósito. Da mesma forma que em Gênesis capítulo 3, Eva já sabia que poderia comer de todas menos de uma, mas a serpente chega e questiona. Porque a dúvida, o questionamento, faz começar a entrar o desejo, a vontade, a reflexão de pensar em fazer e tal. Entende como é que o inimigo atua? Entende como é que ele vai influenciando? Se você não tem convicção e não consegue agir por fé, não haja pela dúvida. Pai, obrigado pela tua palavra, que muito nos desperta nesse dia. A tua palavra nos direciona, nos fortalece, nos ajuda a cumprir o teu propósito. Existem pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra que estavam com dúvida em muitas coisas, mas eu creio que através dessa mensagem elas vão viver por fé, vão viver pela convicção da tua palavra e não pela dúvida. Por isso que a tua palavra venha clarear os pensamentos, os corações, para sempre agir de maneira correta. Abençoa essa pessoa, dê um dia extraordinário, um dia poderoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Você concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra? Olha, a palavra de hoje foi forte, hein? Acho que tem muita gente que precisa tirar essas dúvidas, ouvir essa mensagem, que essa palavra vai edificar o coração de muita gente. Então, compartilhe essa mensagem com seus amigos, seus colegas. Clica aqui embaixo naquela setinha torta que tem do YouTube. Manda no WhatsApp, Facebook. Manda para geral, para que mais pessoas recebam essa palavra do Senhor. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar propagando a palavra do Senhor aqui na internet. Quando você se torna membro, você recebe algum conteúdo exclusivo aqui do YouTube. Você tem prioridade de resposta nas lives que nós fazemos aos domingos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece o seu selo de membro do canal, que é bem legal, que mostra o quanto você está apoiando o canal, né? E dependendo do tempo que você é membro, vai mudando as cores do selo. É verde, é vermelho, é amarelo, né? Que mostra o tempo que você está aí nos ajudando a propagar a palavra na internet. E lembrando que nós não temos divulgado somente apenas aqui nessa plataforma, mas em outras plataformas a mensagem. Ou seja, quando você colabora, você nos ajuda a fazer com que essa mensagem alcance o maior número de pessoas possíveis. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma ser um patrocinador desse canal, eu queria deixar uma semente na sua vida. Mãe de Paz tem abençoado muito o meu ministério, eu queria muito que o Senhor continuasse. Só Deus sabe o quanto essa palavra tem transformado a minha vida. E, gente, se eu parasse para postar aqui a quantidade de testemunhos de pessoas que mudaram de vida, que foram transformadas, que saíram da depressão, que foram curadas, nossa, é muita gente que manda e-mail, manda mensagem no direct do meu Instagram, manda no Facebook, manda para tudo quanto é lugar falando do que Deus tem feito, sabe? E isso alegra muito o nosso coração, porque também nos incentiva a continuar pregando a palavra. Então, como é que eu faço, pastor, deixar uma oferta de gratidão? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu espírito. Ó, e se não for agir pela fé, não haja por dúvida. Cuidado que o teu inimigo atua com dúvida. Se você já está em dúvida se vai fazer ou se não vai fazer, se é de Deus, se não é de Deus, se é pecado, se não é pecado, nem faz, meu filho. Se for fazer alguma coisa, faça para a glória de Deus. Faça com a convicção da palavra. Não tem certeza, não tem convicção, então não faz. Guarda essa palavra para você. Guarda. Viva pela certeza da palavra e não pela dúvida. Não caminhe pela dúvida. A dúvida, ela pode te distanciar do propósito de Deus. Se for para viver, viva pela certeza da palavra e não pelos questionamentos que você pode ter, que muitas das vezes possam te distanciar da palavra de Deus. Até amanhã, um abraço.